Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país e nas nossas turmas há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Relacionado às pessoas naturais. Sabe muito bem que a personalidade, ela se inicia no momento do nascimento com vida. Ali abraçamos a teoria natalista, mas os direitos da personalidade, eles são resguardados desde a época da concepção. Então a personalidade, ela é adquirida no momento do nascimento com vida, mas os direitos da personalidade, eles são resguardados desde a concepção. E aqui vale você ficar atento ao RE 1010606 STF. RE 1010606 STF, sobre o tema direito do esquecimento, ou direito ao esquecimento, como você quiser chamar, pouco importa. O que importa é que você saiba o teor desse RE 1010606. Bom, você sabe que quando a pessoa ela adquire a personalidade, automaticamente ela adquire a capacidade de direito. E vamos lembrar o que é a capacidade? Capacidade nada mais é do que a medida da personalidade, ok? Capacidade é a medida da personalidade, é uma aptidão genérica. Eu não posso confundir a capacidade com a legitimação. E por que não? Porque a legitimação não é uma aptidão genérica. A legitimação é uma aptidão específica. Então, repare, a legitimação é uma aptidão específica. Então, por exemplo, Priscila é casada, Priscila é maior. Ela deseja vender o apartamento que ela comprou com o seu marido. Para que ela faça a venda, por mais que ela tenha capacidade para a realização desse contrato de compra e venda, haverá a necessidade da outorga marital. Então, para aquele determinado ato, para aquela determinada compra e venda daquele imóvel, haverá necessidade da outorga marital. E essa outorga marital seria a legitimação. A mesma coisa se fosse o contrário. Se ele quisesse vender, precisaria da outorga uxória para que houvesse essa venda. Então, esse contrato de compra e venda, ele tem que ser, esse especificamente do nosso exemplo, munido pela capacidade, munido pela legitimação. Então, você viu aqui comigo, tá? Nessa telinha, nesse material de apoio que eu montei para você, o tema sobre a personalidade, capacidade, teoria natalista, teoria concepcionista, o RE 1010606, a diferença entre capacidade e legitimação. Olha quantas coisas já revisamos aqui rapidamente de uma forma muito suave no direito civil, porque o direito civil ele tem que ser suave. Olha, não deixem de me seguir lá pelo meu Instagram, tem muito material de apoio, principalmente se você clicar no link que tem lá na minha bio e ir para o meu grupo do Telegram. Tá lotado de material de apoio lá, questões com comentários, apostilas e etc. É o @Cristiano Sobral, ok? E se você quiser estudar por uma dessas obras, Código Civil Comentado, Editora Juspodium, Prática Processual Civil e Síntese, Direito Civil Sistematizado, o mais bombado do Brasil aí como volume único, e o Prática no Direito do Consumidor, que não está aparecendo para vocês, mas ali super atualizado, todos da editora Juspodium. Agora, uma pergunta que não quer calar é a seguinte: e esse que não é capaz, que não tem a capacidade, ele será considerado incapaz? A gente sabe que pela LBI, Lei Brasileira de Inclusão, OEPD, Estatuto da Pessoa com Deficiência, o artigo 3º e o 4º sofreram muita modificação, não é? E aí a gente sabe muito bem que a incapacidade, ela pode ser absoluta, ela pode ser também de natureza relativa. Mas será que esse incapaz, ele responde civilmente? Existe a possibilidade de
mencionarmos a responsabilidade civil do incapaz, o incapaz ele poderá ser responsabilizado civilmente. Quem nos responde isso é o artigo 928 do Código Civil. Olha, e eu trouxe material de apoio para vocês. Olha aqui, a responsabilidade civil do incapaz. Olha o que é dito aí no artigo 932 sobre os pais. São também responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores que tiverem sob sua guarda, né, ou sob sua autoridade, sua companhia. Aos pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Beleza. E aí, aqui, a necessidade de mencionarmos o artigo 928. Ele diz, o incapaz responde pelos prejuízos que causar. Que incapaz a lei mencionou? Qual incapaz? É o incapaz absoluto? É o incapaz relativo? A lei não te trouxe essa informação, meu querido amigo. Se é o incapaz absoluto, se é o incapaz relativo, a lei não te trouxe essa informação. Então não cabe a você ficar interpretando, viajando, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, não acha nada. A responsabilidade civil do incapaz aqui, tanto vai ser para o cara do artigo 3º, como para o cara do artigo 4º. Então, tanto o absolutamente incapaz, quanto o relativamente incapaz respondem civilmente. E é uma responsabilidade civil de natureza, olha aqui, de natureza subsidiária. Uma responsabilidade civil de natureza subsidiária. Subsidiária. Mas existe uma exceção. Olha, primeiro vamos dar uma olhada no 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem dos meios suficientes. Aí vem um parágrafo único. A indenização prevista nesse artigo, que deverá ser equitativa, ou seja, aqui respeitamos a dignidade da pessoa humana do menor. E aí eu vou além. Olha isso, olha isso, olha isso. Não há responsabilidade, olha aí na sua tela, tá aí, ó, olha aí. Não há responsabilidade solidária entre os menores e seus pais, mas tem exceção. Quando? Olha aqui, olha aqui. Posicionamento dos enunciados da jornada de direito civil. Todas as minhas obras são munidas pelos enunciados também. A única hipótese que poderá haver a responsabilidade solidária do menor de 18 anos com seus pais é ter sido emancipado nos termos do artigo 5º, parágrafo único, inciso 1º do Código Civil, enunciado de número 41. Ou seja, existe sim uma hipótese para que venhamos a falar de responsabilidade solidária entre pais e filhos. Quando, Cris? Quando houver a chamada emancipação de natureza voluntária. Nós temos 3 espécies emancipatórias no nosso ordenamento jurídico. A emancipação é aquele ato que antecipa a capacidade plena. É o ato que antecipa a capacidade plena. E nós temos 3 espécies emancipatórias no nosso ordenamento jurídico. A emancipação voluntária, a emancipação judicial e a emancipação legal. Só há de se falar de, aqui, uma exceção quando o caso for de emancipação de natureza voluntária, que é aquela concedida pelos pais ou por um na falta do outro, que é aquela concedida pelos pais ou por um na falta do outro. Então, somente no caso de emancipação voluntária, há de se falar de responsabilidade solidária. Cris, e se o cara for emancipado legalmente? Quem responde? O próprio emancipado. Cris, e se o cara for emancipado judicialmente? Quem responde? O próprio emancipado. Só há de se falar de responsabilidade solidária no caso dos pais no caso dos pais que emanciparam seus filhos de forma voluntária. Então, nesse esquema que nós montamos aqui para vocês, tá? É importante destacar. E mais importante, por quê? Porque, olha só, aqui há de se destacar que quando a gente estuda o artigo 932, a gente está estudando a responsabilidade civil
pelo fato de outrem, ou também, como parte da doutrina chama, responsabilidade civil indireta, ok? Indireta. Responsabilidade civil pelo fato de outrem ou responsabilidade civil de natureza indireta. Bom, aí você viu comigo o seguinte, os pais respondem pelos atos dos filhos? Sim. E quando nós estudamos o artigo 932, nós estudamos 5 incisos. Responsabilidade civil dos pais, do tutor, do curador, do empregador comitente, do hotel, hospedaria onde se albergue por dinheiro e aqueles que oferem produtos advindos do crime. São 5 incisos no artigo 932 do Código Civil. São 5 incisos do artigo 932 do Código Civil. Ok? E aí, quando você estuda o 932, cumulativamente, você tem que estudar o 933 e o 934. Então, uma trilogia aí de artigos que você tem que estudar. E aí, o artigo 933, ele diz assim, aqueles que estão no artigo 932 respondem ainda que não haja culpa de sua parte. Então, mesmo que não haja culpa da parte de algum dos artigos, que é um dos incisos do artigo 932, alguma das partes citadas nos incisos do artigo 932, a responsabilidade é de ordem objetiva, ou seja, independente da existência de culpa, há de se falar de responsabilidade civil de natureza objetiva. Ok? Independente da existência de culpa. E aqui você tem que ficar atento, aqui você tem que ficar atenta. Ok? Beleza? Agora, isso na junção do 932 com o 933. Agora, o 934, ele é claro. Olha aqui que ele diz na sua tela. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absolutamente ou relativamente incapaz. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero te abraçar nisso? Dizer o seguinte, olha, cabe direito de regresso fazendo a leitura do 932? Cabe, salvo dos pais contra os seus filhos. Os pais jamais têm direito de regresso contra os seus filhos. Os pais jamais possuem direito de regresso contra os seus filhos. Então, na leitura do artigo 934, cabe direito de regresso? Sim, salvo na hipótese do 932.1. Salvo na hipótese do 932.1. Olha que importante esse assunto para vocês dentro da parte geral mixado com o direito civil, com o direito relacionado ao direito civil na parte de responsabilidade civil. Numa questão em que dialoga parte geral e responsabilidade civil, isso é bem provável na sua prova do MP. Então, muita atenção aí para essas observações que fiz para vocês, e a gente está sentando a marreta mesmo. Olha quantos temas a gente já acabou vendo: responsabilidade civil pelo fato de outrem, emancipação e hipóteses, quando há responsabilidade subsidiária e solidária, capacidade versus legitimação, personalidade, teoria natalista, concepcionista, RE 10.10.606. Olha que loucura! E a gente está imparável nesse sentido, ok? Beleza? Emancipação e etc. E eu deixo ali o material de apoio para vocês. O curso vai disponibilizar o material. Olha lá o tema que eu falei para vocês, ó, o tema 786, o RE 10.10.606. Tá no seu material, direito ao esquecimento. Tá aí para você. Esse material de apoio é de leitura obrigatória também por parte de